Olá a todos, bem-vindos de volta ao Skin at Heart. O meu nome é Natália Costa e hoje vamos entrevistar a Maria João Angélico, especialista em astrologia. Quem é a Maria João? Ok, para vos contextualizar, a Maria João é minha prima, não é por isso que eu a estou a entrevistar, eu estou a entrevistá-la porque ela tem feito um trabalho notável e realmente já tem muitos anos de experiência nesta área da astrologia, embora ela também se dedique ao xamanismo, mas isso ficará para uma outra entrevista, para um outro momento. A Maria João estudou engenharia, portanto completou o curso de engenharia civil, é um percurso muito interessante, não é? Trabalhou também nessa área, mas sentia que havia algo que a puxava mais para o lado humano de estar em contato com as pessoas. Por isso acabou por fazer um curso de enfermagem, que podem ouvir mais sobre o percurso da Maria João também noutras entrevistas, onde ela aborda mais a fundo como é que todo este processo decorreu e esse percurso é bem inspirador. Pronto, mas de forma breve, depois a Maria João estudou enfermagem, mas mesmo assim sentia que havia ali algo que ainda não era bem aquilo, porque no fundo não era dedicar-se tanto ao cuidado das pessoas a nível físico, mas mais ao cuidado das pessoas a nível mental e a nível espiritual, portanto ao nível da alma, ao nível dos processos mais mentais e mais também do sentir, da parte do espírito. Portanto, digamos que o curso de enfermagem fez com que a Maria João percebesse que seria uma enfermeira da alma, uma enfermeira do espírito, e foi isso que a levou depois para a astrologia e para o xamanismo também, mas acho curioso que a Maria João tenha-se dedicado à astrologia, porque é uma área muito específica, muito mental, quase matemática, ou se calhar até é matemática, a Maria João vai nos explicar melhor. E vindo a Maria João da Engenharia, acho muito interessante depois haver aqui esta ligação com a área da astrologia. Eu penso também, mas a Maria João pode depois também falar um bocadinho sobre isto, que teve uma grande influência aqui, quer da mãe, quer do pai, sobretudo da mãe, pelos livros que tinha em casa que a Maria João mencionou noutras entrevistas, portanto também sempre teve interesse nestes assuntos e isso levou a que a Maria João também acabasse por ou pegar num livro ou se interessar pelo tema ou acabar por ler coisas quando sentiu que o caminho não era o da enfermagem. E também do pai da Maria João, que pronto, de forma talvez mais indireta, contribuiu para o seu percurso, porque era o meu tio também, uma das pessoas que muito me influenciou, era um poeta, era um filósofo, e portanto, direta ou indiretamente, acabou por nos influenciar no sentido de expandirmos o pensamento. Mas vamos ouvir diretamente da Maria João. Eu queria começar por perguntar o que é a astrologia, mas se quiseres falar um bocadinho também do teu percurso até à astrologia, só para contextualizarmos aqui os nossos ouvintes, estás à vontade. Ora, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo de quem nos ouve. E obrigada, Natália, por este convite, também por este momento de partilha e por esta conversa. E para mim é sempre um gosto imenso podermos partilhar conhecimento entre nós e as nossas conversas. Sim, a astrologia, é curioso que às vezes não partilho muito isto. Eu, quando era pequenina, eu gostava muito de comunicar, então a primeira coisa que eu perguntava às pessoas era qual era o signo delas. E a minha mãe perguntava-me sempre: mas para que é que tu queres saber o signo das pessoas? Eu dizia sempre: não sei, eu gosto. Pronto, isto ficou um bocadinho por ali. Depois, mais tarde, é interessante porque a astrologia acabou por vir ter comigo. Eu costumo dizer que foi a astrologia que veio ter comigo e não eu que procurei a astrologia, mas tudo isto depois vim a perceber que não foi por acaso, porque fui fazer realmente um curso de terapeuta espiritual e o primeiro módulo era a astrologia kármica, e quando me deparei com o estudo, com o conhecimento da astrologia, fez uma ressonância muito grande em mim, foi uma paixão, assim, à primeira vista, e de facto depois percebi que estava a ativar-me memórias e aqui toda a informação que no fundo se calhar também já traria de outras vidas, e então foi realmente aqui um reencontro com a astrologia. A astrologia é uma área de facto
que envolve muito conhecimento, é uma área bastante mental, podemos dizer assim. Inclusive ela é regida pelo Urano, que é um planeta aqui que fala muito da mente superior, no fundo, que é aquele que nos traz o entendimento a um nível mais amplificado, um entendimento cósmico dos movimentos da vida. Portanto, no fundo é isso também que esse planeta significa, que é um dos planetas que nós estudamos na astrologia. Todos nós o temos algures no nosso mapa astral também, que definirá determinados aspectos nossos, e então a astrologia é todo esse conhecimento, é um vasto conhecimento. Eu diria que nós estamos a estudar astrologia até ao fim da vida e nunca se sabe tudo acerca da astrologia, portanto é um contínuo, e uma área muito, muito rica, uma área, uma das ciências mais antigas, podemos dizer assim, mesmo toda esta parte humana e do autoconhecimento e da forma como nós conhecemos hoje. Claro que ela foi tendo evoluções, mas digamos assim, a astrologia pura e dura, ela é uma das ciências mais antigas. Podemos falar aqui um bocadinho do historial da astrologia já desde o Neolítico, ali 4.000 anos antes de Cristo, portanto só para termos uma noção de onde é que isto vem. Pronto, que aí já há registro sobre, não é, a observação de constelações e estrelas, sobre Mas há uma rituais. ligação entre a astronomia e a astrologia? Sim, completamente. Aliás, antigamente o astrónomo era astrólogo, o astrólogo era astrónomo, não havia distinção. Ok, pronto, isso depois ao longo da história que foi modificando. Aliás, inclusive o Ptolomeu, isto já depois de Cristo, mas foi um grande astrónomo e astrólogo, e que deu um contributo muito grande para também muito do que temos hoje no conhecimento da astrologia. Os árabes, os gregos, os no Antigo Egito também houve ali um grande, grande contributo. Inclusive, antigamente os nómadas no deserto, os árabes, não é? Eles, para se orientarem, para saberem o caminho a tomar no deserto, sempre para norte, para sul, eles olhavam o céu e olhavam as estrelas. E, portanto, aqui já esta observação, desde que o homem começou a observar o céu, as estrelas, os astros, a lua, os ciclos da lua, portanto, nós podemos começar a falar da astrologia e da astronomia a partir daqui. Portanto, isto já é muito antigo, não é? E, portanto, esta busca de orientação nos caminhos do deserto que os árabes e os nómadas precisavam, portanto, e que se orientavam a partir então desse olhar para o céu, podemos ver aqui já um grande princípio, não é, deste céu, desta leitura do céu e da astrologia como um indicador de caminho para onde estamos a ir, ok? Então, como uma rota no nosso caminho, e que de facto é o que eu considero também que a astrologia é, e a utilidade da astrologia, e portanto aqui até pela sua origem, não é, de história, é muito interessante. Mas tu falaste também em vidas passadas, portanto, é possível a pessoa olhar para a astrologia sem considerar isso, ou isso faz parte da maneira de olhar para a astrologia? Não temos necessariamente que falar em vidas passadas. Eu sinto que, como em qualquer área de autoconhecimento, as vidas passadas dão-nos aqui um alargamento, né, de história, de visão no nosso percurso, mas podemos fazer todo um percurso de autoconhecimento e olhar para o céu do nosso nascimento, que no fundo é isso que o mapa astral é a fotografia do céu no momento exato em que nós nascemos, olhando para isso como uma ferramenta, que é aquilo que trazemos ou que temos como orientador para o nosso percurso de vida, com recursos que temos ali, como podemos usá-los, potenciá-los, quais as sombras que também temos que lidar, porque qualquer energia, e nós vivemos num mundo de polaridades e sabemos que assim é, a luz e a sombra, e não andam dissociadas, andam sempre de mãos dadas. Então, consoante esses recursos, essa energia que nós trazemos no mapa, ok, então que sombra é que nós temos que lidar? O que é que está lá e que temos que estar atentos e observar? E qual é o máximo potencial disso e até onde podemos chegar?
ok? Para trazer para nós, para a nossa evolução espiritual, mas também para trazer para o mundo e como uma ferramenta de utilidade naquilo que somos para os outros e para o mundo. Agora, esta questão das vidas passadas, e aqui a astrologia que eu pratico muito é a astrologia kármica, comecei por aí, né, como expliquei há pouco, e de facto dá-nos aqui uma visão um pouco mais alargada, é como se abríssemos um pouco mais aqui o leque às vezes de perceber, ok, também porque é que chegamos à encarnação com determinado tipo de posicionamentos planetários, com aquele mapa astral ou com aquele céu, porque é que encarnamos debaixo daquele céu. Nós não somos assim porque encarnamos debaixo daquele céu. Nós, porque trazemos já todo um historial, todo um conjunto de padrões e recursos, então nós encarnamos precisamente naquele momento em que o céu tem toda aquela configuração que já nos vai revelar isso e que nos permite descer. Então aqui será um bocadinho o raciocínio mais ao contrário. Então aqui sim, claro que depois todos esses padrões que trazemos, eles têm que ser ativados, até já muitas vezes na nossa concepção, no útero e ao longo da nossa infância, portanto tudo isso vai sendo então ativado. Mas muitas vezes basta ir à infância, basta ir ao útero para começarmos ali a perceber o que é que o que é que nós trazemos e o que é que até mesmo a nível de algumas feridas, de alguns vazios que se vão manifestando, no fundo são essas ativações que já as trazemos, mas basta ir aí, muitas vezes não temos que estar a ir muito mais lá atrás. Okay? Não. Em que nascemos, eu estou a ver a tua árvore genealógica aí atrás de ti. Sim. Tem influência, ou seja, também não é por acaso, tem a ver com esses gatilhos que tu acabaste de falar, com isso que começamos logo a trabalhar às vezes ainda no outro, não é? Portanto, as pessoas com quem escolhemos fazer esse trabalho são pessoas muito próximas, portanto, a esposa, o marido, ou pais, filhos, ou todos estes elementos, não é? Para nos ajudarem a progredir, é isso? Ou seja, nós vimos com determinado conjunto de recursos, de dons e também de padrões e também das tais feridas e às vezes bloqueios emocionais, situações e lutos também que ainda não estão feitos, que não estão trabalhados, que não estão integrados e obviamente que antes de encarnar e todo o planeamento que nós fazemos lá em cima para virmos ainda trabalhar o que é necessário ou porque precisamos de ativar os recursos e dons que trazemos, já vamos escolher, não é, os pais e a família que no fundo acabam por ter os mesmos padrões, ou porque há aquela dor, ou porque há aquela ferida, ou porque há aquele talento, ou porque há aquele dom e recurso, e que de facto isso tem que me ser passado no nível celular, na minha genética, para isso poder ser materializado, para isso ser ativado, ser revelado também na minha vivência aqui na Terra. E portanto sim, assim como nós também acabamos por trazer às vezes uma história pessoal também com os pais, com irmãos, com os filhos, com tios, enfim, em que vimos às vezes também com um karma, não é? Ali às vezes são almas, que nós já nos encontramos com elas em vidas passadas e então às vezes vimos também com esses contratos para vir trabalhar algo que é necessário trabalhar. Que essas almas precisam trabalhar entre elas, sim. E porquê que os astros que estão lá parecem estar tão longe de nós, não é? Como é que eles influenciam as pessoas ou porquê é que eles nos influenciam? Nós sabemos, assim, por filosofias muito antigas, não é? Que o macrocosmos é igual ao microcosmos, o que está em cima é igual ao que está em baixo, e sinto e penso que não há grandes dúvidas sobre isto, até que alguém nos prova o contrário, não é? Mas isto continua a fazer muito sentido. E portanto, aquilo que nós vemos lá tão distante, nesse macrocosmos e todos esses movimentos planetários que estão lá no nosso céu e estrelas, não é? Que estão ali a anos-luz, no fundo, toda essa dinâmica e observando essa dinâmica e todos esses movimentos ou todas essas características, nós podemos encontrar isso tudo dentro de nós. Podemos encontrar isso tudo no nosso interior, podemos encontrar isso tudo no nosso corpo, os nossos próprios ritmos do nosso corpo, os ritmos fisiológicos. Eles têm aqui um alinhamento muito direto, uma correspondência, uma correlação muito direta também com todos esses movimentos desses corpos celestes.
Mas se formos a um nível ainda mais micro, se formos a uma célula, nós podemos ver nesses movimentos, a nível celular, também todas essas dinâmicas, ok? Então é quase como se nós tivéssemos aqui pequenos mundos, uns dentro dos outros, uns maiores, outros mais pequenos, mas todos regidos pelas mesmas leis, pelos mesmos movimentos. Por isso é que muitas vezes olhar para o céu e para todos esses movimentos dos astros, esses movimentos planetários, dá-nos diretamente um conhecimento de nós próprios também, dos nossos movimentos internos, emocionais, mentais, físicos, espirituais e os movimentos da vida e toda a sabedoria de vida e todos os movimentos a nível do coletivo também aqui na Terra. Por isso é que muitas vezes são associados os movimentos celestes a determinado tipo de movimentos coletivos e até eventos também mundiais, não é? E da sociedade. Observar a natureza, não é? Aquilo que vemos fora também são processos que ocorrem dentro. Okay. Exatamente. E de que forma a astrologia mostra isso. Sim. De que forma é que a astrologia pode apoiar o processo de desenvolvimento da pessoa aqui na Terra? Ou seja, como é que a pessoa, tendo esse conhecimento, de que maneira é que esse conhecimento pode contribuir realmente para a evolução da pessoa, para a expansão da consciência? Nós depois indo de uma forma mais particular, claro que isto que eu disse, né, do macro e do micro, é o trazer essa informação de cima para a Terra, para de facto nos podermos observar e podermos conhecer melhor através desses movimentos, mas depois isto pondo em prática ou operacionalizando, nós olhando para o mapa astral, que é essa fotografia do céu, e esses posicionamentos planetários, que nós no mapa temos então temos determinados elementos, temos os planetas, e não só, porque temos asteroides, etc., temos os corpos celestes, que estão posicionados em signos, portanto nós temos 12 signos, também correspondem a 12 arquétipos do ser humano, são 12 arquétipos que existem dentro de nós para nos completarmos como seres humanos, e estão posicionados em casas, que são áreas da nossa vida aqui no plano terreno, e depois eles também têm correlação entre eles, nós chamamos os aspectos astrológicos, que são ângulos muito específicos, que depois esses corpos celestes, quando fazem esses ângulos, é como se criassem canais de comunicação também entre eles, que podem ser mais desafiantes ou que podem ser mais fluidos ou mais harmoniosos. E cada corpo celeste ou cada astro vai-nos revelar algo da nossa experiência humana também, ou vai-nos revelar um arquétipo, assim como os signos e assim depois como as casas, que são as áreas de vida. Por exemplo, temos, vamos supor, o Mercúrio, isto só para ser às vezes mais fácil para quem está a ouvir entender e como é que realmente isto se passa na prática. O Mercúrio fala da nossa mente, okay? Da nossa forma de pensar, da nossa forma de raciocinar, como pensamos sobre as coisas, as nossas ideias, e fala também a forma como as expomos para o mundo, a nossa interação, portanto ele fala da nossa comunicação. Então onde nós temos Mercúrio, por exemplo, no nosso mapa astral, ou seja, quando nascemos ele lá no céu há de estar lá numa determinada posição, por signo, e depois aqui na Terra há de estar também numa determinada casa, que é uma área de vida, e por isso, ou seja, nós olhando, se queremos perceber ali um pouco melhor como pode ser a nossa comunicação, os recursos que nós trazemos, ou a nossa forma de pensar, a nossa mente, uma das coisas que podemos observar é então onde está esse planeta, a posição dele quando nós nascemos. Então vemos o signo, ok? Então o signo pode mostrar a forma como pensamos, se a nossa mente é mais acelerada ou não, se é de ideias rápidas, captação rápida, se é mais lenta, como comunicamos, se é uma comunicação, por exemplo, um Mercúrio em Carneiro, que é um signo de fogo, é um signo muito rápido, é uma comunicação normalmente muito frontal. Não é? Quando pensa, já foi, já disse, ok? Que pela sua sombra pode ser uma comunicação também mais agressiva, que é aí que nós temos que depois olhar, saber observar até que ponto, não é? A comunicação está a ir de uma forma mais agressiva ou mais impulsiva, por exemplo, mas é uma mente muito rápida e de captação rápida, ok? Que é um recurso. Quando se diz que um planeta está retrógrado, porque ouve-se muito isso do Mercúrio, que o Mercúrio está retrógrado, o que é que isso quer dizer?
No retrógrado o planeta está a abrandar o seu movimento, que nós quando olhamos a nível do zodíaco é como se ele tivesse a andar para trás, na realidade não está, é um abrandamento do movimento, mas no zodíaco é como se ele anda graus mesmo para trás, ok? E então, na realidade, o retrógrado tem toda uma energia de reflexão, de abrandamento, é para, escuta e olha. Então depois temos que ver qual é o planeta que está retrógrado, porque significa que a temática desse planeta precisa de estar em reflexão, em revisão, temos que ir com calma. Ok? Não estamos numa fase de acelerar esses assuntos, estamos numa fase de, pode não separar totalmente, mas de abrandar. O Mercúrio, ele está 3 vezes no ano retrógrado, mais ou menos 3 semanas, e então o Mercúrio influencia muito a nossa vida do dia a dia, porque é tudo que é comunicação, não é só estarmos aqui a falar e a comunicar, mas no fundo tudo é comunicação, as tecnologias, um computador, os telemóveis, as vias de comunicação, carros, transportes, mesmo a nossa forma de pensar, não é? Como eu penso, as minhas ideias, o meu raciocínio, até se eu sou internada, vou fazer uma cirurgia, tem todo um processo, tem todo um encadeamento, tem toda uma interação com a equipa, não é? Que o vai fazer, tem um número de processo, tem todo o meu registro no hospital, ou seja, tudo isso acaba por estar envolvido. Então daí, quando o Mercúrio está retrógrado, e porque também é o que está mais vezes e porque é o que acaba por influenciar muito a nossa vida no dia-a-dia, as pessoas hoje em dia já começam a deitar-se um bocadinho as mãos à cabeça, não é? Pensar, vem o Mercúrio retrógrado, portanto isto vai começar tudo a bloquear, em questões de comunicação, em questões de tecnologia, em questões de viagens, em questões de tudo que são ligações, até se formos a ver um cabo, se eu vou carregar o telemóvel, isso também é um Mercúrio porque é comunicação. Pronto, agora também há uma coisa que se calhar é bom desmistificar, não é propriamente também porque o Mercúrio está retrógrado ou a culpa é do Mercúrio, por isso é que acontece isto e acontece aquilo. O Mercúrio retrógrado só nos vem pedir para nós abrandarmos, para nós refletirmos sobre se calhar como é que estamos a comunicar, como é que nos estamos a expressar, como é que estamos a fazer os nossos movimentos do dia a dia, o que é que nós estamos a passar para fora. Ou seja, a culpa não é do Mercúrio, ele é o bode expiatório depois para... Porque é que algumas pessoas se calhar sofrem mais com o Mercúrio retrógrado e outras não? Okay? Obviamente que se calhar quem está a acabar por ter ali mais desafios com o Mercúrio retrógrado é porque aquilo tem ali algum tipo de mensagem que o próprio céu está a passar, que a nossa alma nos quer passar, não é? Isto está aqui em desafio, está em bloqueio, está-me a fazer estar à espera, porquê? Isso tem a ver muitas vezes com o meu processo individual. Okay? Tem a ver com o meu processo de desenvolvimento pessoal. Se calhar é uma área que eu preciso ali e às vezes empancamos mais em determinado tipo de áreas do que outras, mas aí já temos que ver no nosso mapa astral qual é a área que está a ser mais influenciada ou as áreas, ok? Mas aquilo está-me a pôr em revisão com aquele assunto, porque eu preciso de olhar para ali, ou seja, aqui é sempre numa perspectiva de crescimento pessoal e para onde é que eu tenho que olhar para poder fazer um caminho mais consciente, ok? Porque senão então culpávamos os astros de tudo, o céu tem costas grandes e portanto não nos punhamos numa postura de responsabilização, e a postura aqui é sempre o tomarmos responsabilidade de nós, do nosso caminho e do processo que nós temos que fazer, porque às vezes não nos afeta absolutamente nada, é porque provavelmente não temos que olhar naquele momento para algo em especial. É por isso falar nisso e também até na astronomia e astrologia, porque há umas semanas houve algum fenómeno astronómico, que eu sigo alguns astrónomos, também sigo alguns astrólogos, mas isso foi falado, eram umas explosões no Sol, talvez o Mercúrio também estivesse retrógrado, mas que haveria, que aquilo iria afetar realmente as tecnologias. E o que é certo, eu só vi isto depois, mas nessa semana muitas pessoas se queixavam de eletrodomésticos ou de computador ou bateria, alguma coisa ali eletrónica que estava com mais dificuldade em fluir nessa semana, e depois eu vi realmente uma notícia da astronomia sobre isso, e agora a astrologia também, no fundo, realmente há aqui esta simbiose
porque está tudo relacionado pronto, e provavelmente teria a ver também com Mercúrio, porque afetava, no fundo, tudo o que era tecnológico, comunicações, pronto, não me recordo, isto já foi há umas semanas, mas foi agora, no início do outono, e deveria estar tudo interligado. Mas, então, qual é a melhor forma da pessoa usar essa ferramenta no seu dia-a-dia? Essa ferramenta de autoconhecimento para realmente se apoiar no seu processo, mas no dia-a-dia? Sim. Nós podemos olhar para o nosso mapa, portanto, que é essa fotografia então do céu e ver então esses posicionamentos, não é? Ok, eu vou ver a minha comunicação, eu vou ver os meus relacionamentos, porque há áreas de vida e há planetas que se referem a isso, e assim como energia de signos, que é que eu tenho ali para me mostrar o que trabalho é que eu tenho que fazer nesta vida, não é? Ao longo do meu percurso, ou com relacionamentos, ou com a comunicação, ou com as questões do trabalho, ou com questões do dinheiro, porque às vezes eu tenho áreas mais desafiantes do que outras, ok? E isso vem-me ajudar a perceber, muitas vezes também, porque é que eu atraio algum tipo de situações, porque é que eu atraio algum tipo de pessoas também para a minha vida. As situações e as pessoas, como eu digo sempre, são apenas canais que me vêm mostrar o que é que eu tenho cá dentro para trabalhar, ok? Nós temos, por exemplo, um Saturno que nos mostra karma, mostra-nos bloqueios, mostra-nos dor que nós temos ali, são desafios e através dele e através desses desafios nós podemos crescer muito a partir daí, mas muitas vezes, por exemplo, onde eu tenho Saturno ou a área de vida onde abre o Capricórnio, que é regido por Saturno, é necessário tempo. Se nós estamos à espera de eu preciso resolver isto para ontem ou já, ou isto nunca mais se desenvolve na minha vida, ou acho que vou conseguir isto para amanhã, onde está Saturno e onde está Capricórnio, não é assim. Então, por exemplo, estou só a dar exemplos para ser mais fácil. Eu perceber quais são as áreas de vida onde eu trago essa energia. Claro que isto depois tem ali uma explicação kármica, há uma origem ali de vidas passadas, de coisas que vivi, que criei, etc. É aqui que as vidas passadas nos ajudam às vezes a entender um pouco melhor, mas independentemente disso, ou mesmo que não vamos a vidas passadas, onde eu trago ali porque escolhi, porque a minha alma escolheu, porque entendeu que os desafios estariam ali para o meu, porque nós temos de ter sempre pontos de desafio para crescimento pessoal, ok? E é através desses atritos internos que nós nos questionamos e que crescemos. Então, se eles estão ali, aquilo precisa de tempo, precisa de ser integrado, precisa de experiências. Então, o facto de eu perceber isto e ter esta consciência, eu percebo que ali vai ser com o tempo. Eu vou precisar de mais experiência. Isto ajuda-me a ter outra visão, outra maturidade, um olhar mais maduro e um apaziguamento interno na forma como se calhar eu vejo os acontecimentos ou como eu lido com os acontecimentos dessas áreas de vida, onde eu tenho essa energia mais saturnina, ok? Então isto é a questão da consciência, porque me dá uma explicação, dá-me um entendimento, que é isto que a astrologia traz, por isso é que ela acaba por ser também mental, ela dá-nos o entendimento. Okay? Que às vezes é um primeiro gatilho para o resto do processo, que não é fácil, porque eu tenho que fazer o processo na mesma. Onde está Saturno eu tenho que viver dor. E às vezes o entendimento vai ajudando a integrar, a entender. Mas a dor tem que ser vivida e nesses momentos, até às vezes com entendimento não é fácil, não é? Mas sem entendimento se calhar é um bocadinho mais difícil. Pois, pelo menos compreender como é que é o processo e depois ter a capacidade de o atravessar, de o sentir, não é? E depois há outra coisa que também são os trânsitos, ou seja, nós nascemos com determinados posicionamentos, ok, eu nasço agora, aquela posição dos planetas, a posição dos planetas no céu é aquela, que me diz algo da minha encarnação, do meu processo pessoal, mas os planetas depois continuam a andar no céu. Okay? Então, o que é que acontece? A cada momento da minha vida, eu posso pegar nesses planetas, onde eles estão, e colocar sobre o meu mapa astral e perceber que pontos é que estão a tocar no meu mapa astral, que áreas de vida, que outros planetas que eu tenho no meu mapa, planetas natais também estão a ser tocados, que arquétipos, e o que é que isso quer dizer? O que é que, por exemplo, nesta fase, ao longo deste ano, e se calhar para o ano, dependendo do que é que tivemos a falar, o que é que o céu, o que é que a minha alma, porque eu quando falo céu no fundo é alma, porque isto é um plano da alma, o que é que me está a pedir, ok? Então eu entender porque é que eu estou a sentir
aquilo dentro de mim, porque é que se calhar eu estou a atrair determinado tipo de situações. Então é estes movimentos depois, porque o mapa acaba por, nós temos um mapa que digamos pode parecer estático, porque é um mapa ao longo da vida, que é o meu processo, mas depois há um dinamismo aqui, assim como outras técnicas também, que não é só os trânsitos, pronto, mas não vamos entrar aqui numa parte muito técnica para não confundir. Mas, portanto, há aqui depois toda uma progressão, porque o céu continua num movimento, okay? E o universo continua em expansão. E então eu posso conseguir analisar a cada momento que fase é que eu estou a passar e o que é que me está a ser pedido. Isso também põe mais uma vez nessa postura de observação e de consciência e de entendimento para o que me está a ser pedido. E então não adianta entrar em resistência. Por exemplo, um Plutão que nos pede uma profunda morte, renascimento, transformação, que me pede um trabalho de ego muito grande, se eu resisto, quanto mais eu resisto, mais perco. Quanto mais eu entro em poder e o meu ego entra em poder, mais perco. Então, aqui é um trabalho de humildade. A partir do momento que eu tenho um trânsito de Plutão, eu digo, é um trabalho de humildade. O meu ego tem que se humildar. Então, quanto mais eu abrir mão e aceitar aquilo que me chega como aprendizagem, então mais eu estou alinhada com aquilo que o céu, que a alma me está a pedir naquele momento. E um trabalho de humildade, e o trabalho de humildade e de rendição que o Plutão pede é sempre um trabalho de espiritualização muito grande e de... No fundo, a compreensão mental aqui ajuda a pessoa a fazer a entrega, a entregar-se ao processo, não é? Compreender para atravessar. Então, isto seria muito útil que nos fosse ensinado desde tenra idade. Quais é que eram os benefícios de ensinar astrologia às crianças? As crianças, elas entendem muito bem, ao contrário de às vezes o que nós pensamos, mesmo os adolescentes, e eu tenho atendido adolescentes, que captam muito rápido esta informação, é muito interessante. E as crianças, inclusive o meu filho tem 9 anos, não, o João, e conversamos sobre os signos e sobre a astrologia, e vou-lhe dizendo alguns aspectos também do mapa astral dele, e é interessante porque eles, de uma forma muito simples, eles captam, conseguem perceber, e ele próprio já vai fazendo analogias de comportamentos dele, e ele automaticamente diz, pois, porque eu sou Capricórnio, ou porque eu reagi assim porque tenho a lua em Carneiro, e começar a perceber muitas vezes qual é aquele lado um pouquinho mais sombra, por exemplo, do que é ter uma lua em Carneiro, que acaba por ser às vezes ali uma resposta emocional mais impulsiva, que às vezes até pode ser mais agressiva também, porque é um fogo, e perceber como é que esse fogo pode ser canalizado. Quem tem muita energia de fogo, e as crianças, por exemplo, que têm muito fogo, são crianças mais ativas, podem parecer até hiperativas. É muito mais difícil para essa criança, por exemplo, obrigá-la a estar sentada durante uma hora seguida numa secretária, na escola, por exemplo, porque essa criança precisa, se calhar, ter mais pausas e fazer atividades físicas, entretanto, e de se mexer. Não só para as crianças, até como aos pais, para entenderem como podem canalizar essa energia. Uma criança com muito fogo tem que fazer desporto, por exemplo. Okay? Uma criança com energia de gêmeos ou uma lua em gêmeos precisa de comunicar e ser ouvida. Muito importante ouvirmos essa criança, estimular essa criança, por exemplo, a ter um diário, escrever as experiências, os sentimentos, e então explicar isto à criança e aos pais da criança, criar aqui toda uma outra consciência, uma dinâmica, e a criança ser nutrida de outra forma e entendida de outra forma, que é toda outra base, não é? Para o crescimento da criança. Seria outra forma de ensinar e de estar consciente dos processos, não é? Da criança e da família. Só para terminarmos, como é que temos também esta perspectiva nos ajuda no que toca aos eventos mundiais? Ou seja, esta perspectiva astrológica, de que forma é que nos ajuda também a viver o tempo em que nós vivemos e os tempos em que vivemos nesse tempo? Como é que nos ajuda, no fundo, a encontrar aqui paz ou aceitação do que vivemos a nível, ou do que vemos a nível mundial?
Lá está, como isto, e como expliquei há pouco, tem toda uma leitura para o nosso processo individual, também tem toda uma leitura para processos coletivos e que acontecem ao nível do coletivo, de uma determinada sociedade, porque aquele país está a passar aquilo, ou no mundo porque a economia, entretanto, alterou. Claro que a nível de processos coletivos, nós, a um nível mais individual, nós estamos inseridos nesse coletivo que é todo muito mais, que há um poder muito maior sobre nós e sobre aquilo que às vezes conseguimos fazer a nível individual, porque há coisas que a nível coletivo só dependem de nós pelas nossas ações individuais, mas que só todos juntos é que podemos causar todo esse impacto. Mas de qualquer das formas, sim, isso justifica muito todos esses movimentos planetários, movimentos e determinado tipo de acontecimentos que se passam ao nível aqui da Terra. Nós temos, por exemplo, um Urano em Touro. Eu gosto de falar muito do Urano em Touro porque realmente está-se a sentir muito os seus efeitos, que já esteve outras vezes em Touro, e sempre que ele está em Touro nós vemos o quê? Touro está ligado à energia dos recursos, dos valores, do dinheiro, e o que é que acontece? Um Urano traz renovação, traz mudanças, traz arritmias, traz rupturas, mas essencialmente a lição dele, porque temos é que perceber qual é a lição e o que é que os astros nos pedem. Ele está a pedir uma renovação, então ele está a pedir uma renovação de valores e no uso dos recursos, dos nossos valores individuais e na forma como estamos a usar os recursos, a forma como os governos e como em nível político, como é que estamos a usar também os recursos do planeta. E é óbvio que se as coisas não estão a ser usadas de uma forma sustentável, óbvio que temos aqui, ou a vida ou a natureza começa a trazer-nos acontecimentos de forma a equilibrar isto tudo e percebermos que temos que começar a usar de outra forma. E portanto toda esta situação que nós temos tido aqui já desde 2020, o que acaba por nos estar aqui, o que se proporcionou a nível terreno foi de facto uma pandemia e uma guerra que nos causou aqui grandes arritmias, né, financeiras e nas bolsas, quedas de bolsa, portanto isto é muito típico então deste movimento do Urano em Touro. Mas não é só questão de dizer, porque o Urano está em Touro, isto está tudo em queda, ok, mas o que é que isto nos está a querer mostrar? O que é que o céu, né? O que é que o universo, o que é a natureza, o que é que estes movimentos e esta dinâmica inteligente... Estão a tentar dizer renovação, ou seja, desapego. O Urano também causa muito esse desapego, ou seja, o que é que nós estamos apegados ainda, que Touro é uma energia pela sombra dos apegos, o que é que estamos apegados e que não nos deixa evoluir, que não nos deixa andar para a frente para um futuro, que o Urano nos traz isso, e de facto perceber quais são os nossos verdadeiros valores. No fundo são os valores espirituais e usar também os nossos recursos, o nosso dinheiro, os recursos da terra, tudo o que temos ou que consideramos como nosso, pelo menos do que estamos a usufruir e que a Mãe Terra permite, como é que estamos realmente a usar isso? Do que é que precisamos? Quando eu vou fazer uma compra e investir o meu dinheiro, vou investir em quê? Qual é o motor que me levou a isso? Qual é a essência do que está por trás? É uma carência, é uma fuga, é uma excentricidade, é um apego, ou eu preciso realmente disto, vai contribuir para quê? Portanto, outra consciência na forma como eu também invisto o meu dinheiro, como eu faço, como eu adquiro os meus recursos. Então, claro que está a acontecer isto tudo, que nos levou e como nós sabemos, ou nos está a levar, ou a ideia é essa consciência, não é? E tanta mudança, tantas pessoas em termos de trabalho e tantas mudanças que têm ocorrido. Claro que há sempre quem não olhe dessa forma, que não tenha despertado internamente para isso, mas aí quando nós não aderimos àquilo que o universo nos está a pedir, vamos ter sempre outras oportunidades, porque os planetas estão sempre lá e eles vão fazendo o seu movimento, portanto eles vão passando sempre pelos mesmos sítios, mas vai sendo cada vez mais, ou poderá ser cada vez mais difícil, porque quanto mais cedo, quanto mais a montante, mais fácil, mais nos vamos libertando e mais fácil é depois de fazer o caminho. Quanto mais tarde, mais pesado. E estamos sempre a tempo, mas olhamos para trás.
podemos fazer hoje, Exatamente, não é? é isso. No fundo, essa a mensagem, já cantava variações, sim, mas no fundo o que estás a dizer é que os movimentos astrológicos, e na astronomia é igual, os movimentos astronómicos, a nossa galáxia é um perfeito exemplo disso, estão-nos sempre a mostrar a mudança constante que é viver, e portanto esse desapego constante tem que existir, porque nada é permanente, tudo está sempre em mudança, tudo é cíclico. E no fundo é essa a mensagem que os planetas ou que os movimentos também nos querem transmitir sobre o nosso próprio processo, que cada momento é único e irrepetível, e é um bocadinho aproveitar o aqui e agora e fazer agora aquilo que realmente podemos, porque depois vamos sempre a tempo, mas como tu disseste e bem, pode não ser tão fácil ou tão harmonioso o movimento. E às vezes vem com outros contornos e às vezes vem de uma forma mais pesada, porque nós vamos pondo cada vez mais camadas de resistência e depois para elas serem tiradas, às vezes estes movimentos têm que nos proporcionar um embate maior, não é? Para tirar tanta camada que nós vamos colocando. Por isso é que eu digo que às vezes vai ser Com cada mais vez karma. pior. Será isso talvez o que a Sim, astrologia kármica porque vem depois estudar e explicar. karma sendo toda a ação que nós vamos praticando também, e portanto sim, quanto mais vamos criando movimentos no sentido involutivos e não evolutivos, Estamos a mais criar karma, mais karma. E quando fazemos no sentido evolutivo, estamos a, no fundo, desfazer o karma e até equilibrar, criar um novo movimento, não é? exatamente. Olha, obrigada, Maria João. Adorei Obrigada esta eu, entrevista. Natália. Acho que ficou claro para os nossos ouvintes e espectadores os benefícios, os grandes benefícios da astrologia, aquilo que a astrologia nos permite aceder. A Maria João é uma terapeuta incrível, eu já tive a oportunidade de participar em vários trabalhos xamânicos da Maria João, mas também trabalhei bastante com a astrologia e posso dizer que foi uma das ferramentas que mais me ajudou a ter um ahá, talvez porque eu também seja um bocadinho mental e a perceber aspectos de mim, sobretudo do lado de sombra, que eu tinha que no fundo olhar, abraçar, explorar e libertar, não é? Acho que a astrologia foi o ponto de viragem para mim, por isso obrigada. E obrigada eu por confiares também nesta ferramenta maravilhosa e tão inteligente que é a astrologia e tão humana. Tão humana, exato, que eu Humana. recomendo a toda a gente, porque de facto eu não sabia o que era até aqui há uns anos, e quando fiz a primeira consulta contigo foi um ponto de viragem na minha vida, e acho que é uma ferramenta que pronto, que muitas vezes não foi bem entendida, eu falo por mim, não é? Tem sempre aquela conotação, especialmente aqui em Portugal, que nós damos conotação a tudo, mas é uma ferramenta tão poderosa e tão usada por pessoas de todo o mundo, pela realeza, por pessoas Sim, em lugares de muito poder, que usam isso porque percebem a importância que tem nós observarmos os astros e a natureza é uma para nos bússola. compreendermos e para nos ajudarem no nosso processo. É uma Por isso, bússola obrigada por super tocares pequenina. isto em miúdos. Espero que realmente venha a ser ensinado nas escolas, porque faria muita Sim, diferença é, começarmos é uma pequeninos. visão que tenho também e que gostaria muito, assim, um sonho que acredito que sim, que no futuro Serias venha a a ser pessoa certa para realizado. implementar isto nas escolas, sem dúvida. E já tens o exemplo do João, meu priminho, que já compreende muitas coisas e tem uma perspectiva mais ampla da vida. É um miúdo muito inteligente e sensível, porque também lhe é incutido este tipo de visão desde tenra idade. Isso também Acaba por faz ser muita diferença. um dia a dia, porque é inevitável não se falar sobre isto aqui em casa, fala-se muito naturalmente e entretanto ele vai na onda também. É muito curioso e é o perceber a capacidade, a plasticidade tão grande que os miúdos têm, miúdos, adolescentes, para se alinharem, para entenderem tão rapidamente esta linguagem, esta língua, eu quase que diria que a astrologia Essa não é que uma eles linguagem, é uma têm, não língua é? mesmo, não é? Pois, esta Eu linguagem, sim. considero muito o astrólogo, é um tradutor Pois, desta língua, desta linguagem, mas sim. desta língua do céu, porque havia uma astróloga que nós tínhamos cá em Portugal que ela dizia que falava muito isso, que a astrologia é a escrita de Deus,
E portanto, através de todos esses símbolos, não é? Que são os astros e aquilo que está de facto no céu e desses movimentos, e o astrólogo é simplesmente o tradutor dessa linguagem ou dessa língua. Eu cada vez mais gosto de lhe chamar língua, não é? Isso é Que ela muito sabe. poético e não podia deixar de ser, não fosses tu filha de quem és, deixar-nos assim com estas palavras poéticas. Aliás, eu recomendo, eu vou deixar o Instagram e o Facebook da Maria João para quem quiser contactar. Recomendo que sigam, porque o Instagram é muito inspirador, os posts que têm escrito têm sido muito inspiradores, e o poeta, no fundo, também é um tradutor da vida e da beleza para palavras, para linguagem para as pessoas, fazer música com as palavras, portanto, no fundo, o astrólogo também será um poeta, digamos, da linguagem do céu, e como o chama é um Vai ser. poeta da linguagem da natureza. Sim, sim. Muito obrigada e Obrigada, Natália, e eu, em por breve esta espero oportunidade também. entrevistar-te sobre xamanismo. Fica para Sim, uma cá próxima estaremos. entrevista. Agora, só.